Olá, seja muito bem-vindo ao novo Superabatel Aqua Verde. Aqui a gente treina o cérebro com muito carinho, alegria e método. A nossa missão? Fortalecer a memória, o raciocínio, a autoestima, a autonomia de adultos e pessoas 60+, sempre com foco na longevidade. Para ser sincero, eu acho que não dá mais para sair. Quando você entra aqui, não dá para sair mais. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Tive um resultado maravilhoso, muito bom. Para mim, me serviu muito bem e me serve muito bem. Venha viver essa experiência com a gente. A casa está linda, mas, claro, falta você para deixar ela completa. Muito mais do que uma escola. Aqui é uma verdadeira família. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Andréia Valéria e você está no Conexões Eternas Podcast. No episódio de hoje, eu tenho uma mulher, ela é luso-brasileira, ela é uma mulher divertida, forte e cheia de histórias para contar. Fique aqui comigo para ouvir todas essas histórias que vamos receber aqui hoje. Eu vou ter que ler, porque é comprido o nome, né, Tereza? Tereza Maria Moreira de Carvalho de Gouveia Lemos. Seja muito bem-vinda. Tareca! Obrigada! Para a Valéria, já sou a Tareca, que é meu apelido desde menina. É lindo, né? Eu achei muito fofinho, Tareca. Eu gosto. E Tareca, são tantas histórias. Eu fui ouvindo teus áudios. Nossa, mas eu fiquei tão grata. Porque quando eu te conheci, esse sotaque gostoso, né? 50 anos no Brasil e esse sotaque está aqui. 50 anos no Brasil. Você nasceu no Rio de Janeiro, mas depois voltou para outros momentos da tua vida. Eu quero que você conte um pouquinho. Vamos começar pela essa infância. Porque você nasceu aqui e como foi viver diferentes culturas, diferentes idiomas? Porque são diferentes, né? Um pouquinho. São. O próprio sotaque português das ex-colónias portuguesas não são tão carregadas como o português de Portugal. Então, assim, meu pai e minha mãe eram portugueses, casaram-se e foram para Moçambique. E aí nasceu o meu irmão Duarte, que é um ano mais velho que eu, e a minha mãe veio grávida para o Rio de Janeiro, acompanhando o meu pai, de 8 meses de gravidez, e aí esta senhorita nasceu no Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa, e logo a seguir ficou grávida da minha irmã. Então, eu e a minha irmã somos brasileiras. Hoje com a dupla nacionalidade, mas somos brasileiras. Só que aí depois vieram mais 3 moçambicanos. Moçambicanos. Porque a gente depois, meus pais voltaram para Moçambique. Eu tinha quase 2 anos, a minha irmã tinha alguns, ainda não tinha meses. A gente voltou para a África, para Moçambique. E então, meu pai trabalhou, como é que se diz? Meu pai foi jornalista, né, muitos anos, e diretor de um jornal, quer dizer, ele andou em vários jornais, a gente vivia na ditadura, né? Foi em plena ditadura de Salazar, em 74 tornámos-nos independentes, e mataram o nosso presidente Samora Machel. Deixa eu só puxar uma questão aqui. Em relação você morou 2 anos. Você lembra alguma coisa desses 2 anos? Porque, lembra, né? Eu vim com 20 anos para o Brasil. Não, mas você nasceu, ficou 2 anos. Não lembra? Não me lembro. Vejo fotos. Vê fotos. Tem fotos quando eu tinha 2 anos, principalmente quando estávamos embarcando à frente do navio. Eu estava no colo da minha madrinha, que hoje não está mais presente, estava no colo da minha madrinha, quando a gente tirou antes de embarcar no navio para irmos para Moçambique. Foram de navio, então. Fomos, né? E então, bem, depois eu volto,
a gente vai muito assim, tem que ir até a África do Sul Sim. para depois entrar em Moçambique. Mesmo de avião, né? Normalmente vai-se até a África do Sul para entrar em Moçambique depois. E então a minha vida em Moçambique, eu posso dizer que eu tive uma infância, mesmo tendo perdido o meu pai muito cedo, né? Eu tive uma infância e uma adolescência maravilhosa, mesmo com a perda, né? Tivemos coisas muito boas. Meus tios tinham fazenda, nós morávamos na cidade a 2 quadras da praia. Ai, Então, assim, nas férias grandes, íamos para as fazendas de 2 irmãos da minha mãe, que tinham fazenda de tabaco e de gado. Então, juntava-se 6 filhos, ai, que delícia. nós, na fazenda, depois mais 5 de um outro meu tio, que tinha a casa, 2 do outro, e depois, às vezes, 5 da capital, que a gente chamava Lourenço Marques, que hoje chamam Maputo. E a gente, então... A gente teve uma infância daquela coisa descalça de ir à horta, pegar sei lá, uma cenoura, um limão, lavar, cortar e comer assim crua, sabe? Quando no limão comia cru. Tivemos assim uma infância maravilhosa. O primeiro carro que eu dirigi foi um trator. Todos aprendíamos a andar de trator. A partir de uma certa idade, meus tios permitiam que nos ensinassem a andar de trator. Hoje não dirijo. Não. Não tenho carta, não tenho carro, não tenho nada. Aí chega uma hora que a gente precisa descansar um pouquinho, né? Não. Tá tudo certo. Aí vem um certo Fases. traumas assim, do acidente do meu irmão, de um acidente do meu irmão, mas pronto. Aí, Sabe o que eu gostaria de saber? em relação ao meu pai. Não, a primeira Moçambique. É Moçambique. Que você falou, a ditadura- gente está falando aí dessa fase de infância. Sim. Você conta, né, dessa infância gostosa, mas Com os tem meus alguns tios, problemas com os meus lá. primos, foi muito, muito bom. Porque era uma ditadura, A gente certo? viveu durante a ditadura. Sim, porque era uma colônia francesa na época. Não, era uma francesa, colónia não, portuguesa. né? Eu falei. Moçambique, Angola, Sim. éramos colónias portuguesas durante a ditadura de Salazar. Isso, como era Foram viver? 50 anos de ditadura. E então foi muito complicado, principalmente para Teu pai. no meio que nós vivíamos, que o meu pai, né, poderia se considerar, como dizem hoje, da esquerda, e os filhos são da esquerda. Hoje. Como é que se diz? O meu pai teve, a gente sendo assistido, o meu pai ia para interrogatórios, que chamava-se PID, o que era chamado aqui a DOPS, a polícia, né? Era PID lá e aqui era a DOPS, né? E então levavam para interrogatório, a gente não sabia se ele voltaria para casa ou não. Amigos dos meus pais colegas dos meus pais foram presos, sofreram muita tortura. Foi complicado, assim, principalmente porque a gente chamava de tios. Nós íamos ver, foi a época de fazer jornal, montando com pecinhas, a gente gostava de ir ao escritório, porque era muito engraçado. A gente costumava dizer que o meu pai, o carro dele, ele dizia que o carro dele não tinha culpa se o carro dele é que mandava. Por exemplo, a gente saía ao domingo para fazer, a gente chamava a volta dos tristes, a família, saía com o pai, aquela coisa, porque o meu pai vivia pós-jornal. E a minha mãe à noite acompanhava o meu pai sempre. O meu pai era super conhecido, uma pessoa influente, dentro do jornalismo, isso, né? E ele chegou a ir a Angola também abrir um jornal, e depois voltou, a gente ficámos internos numa escola. Seria tanta coisa para contar em relação a isso, André. Mas, assim, foi um momento brutal, porque a gente, de repente, a nossa babá, que a gente chamava de Mamana Rebeca, o nome dela era Rebeca. Mamana, no dialeto dela, quer dizer mãe. Mamana. Mamana, quer dizer mãe. Mas ela chamava-se Rebeca. Ela foi para a nossa casa com o meu irmão mais velho, eu e a minha irmã. E ela viu nascer os outros 3 mais novos. E ficou conosco até ao fim, em bons momentos, maus momentos, e ficou com a gente. Então ela chegava e dizia assim: patrão, né? Dona Madalena, a polícia sem farda
está chegando. Isso era de manhã, à tarde, à noite. Aí queimavam livros da biblioteca do meu pai, né? Levava para interrogatório. Mas talvez por meu pai ter um conhecimento muito grande de ser uma pessoa pública, o meu pai nunca sumiu, graças a Deus. Voltou. Mas para nós conviver com isso, mas éramos pequenos, né? Meus pais conseguiram levar de uma maneira que a gente não sofresse muito, que a gente não ficássemos muito traumatizados. Por exemplo, tinha um lado bom, que é o domingo. A gente ia para a praia, voltava da praia, e a gente, com o meu pai, a gente aprendeu a boa música. Ah, é o verdade, jazz, da música. os blues. Então tínhamos era um como é que eu poderia Que era chamar? na vitrola, né? Disco de Era o vinil. toca-disco que a gente almoçava, punha-se o ar, era muito quente, punhamos a temperatura, né? Punha o ar-condicionado e o meu pai no sofá deitado e os filhos à volta. Ah, que delícia. Então a minha irmã mais nova ficava grudada nas caixas de som e a gente começou a ouvir, né? Louis Armstrong, vários, né? Boa música, bom jazz, e a gente, o domingo era isso, ficar ali. Depois Olha, fazer que uma interessante. voltinha de carro e ir à pastelaria para comermos, que os doces portugueses são Pastel de Belém. maravilhosos, São mesmo. maravilhosos. Mas, por exemplo, a gente teve, na fazenda dos meus tios, a gente tinha uma ligação muito forte com os funcionários que viviam em aldeias, né, mas que trabalhavam para os meus tios, né, e nós íamos às vezes para a aldeia e às vezes já vínhamos para casa, tínhamos que comer alguma coisa porque a gente já tinha comido. A gente gostava daquela, tem um nome, meus irmãos mais novos têm uma memória maravilhosa, eu invejo. E eu não sei se tive, com a vinda para o Brasil, da maneira que foi, eu não sei se não foi um bloqueio, tanto que eu comecei a fazer terapia para abrir essa gaveta para saber porque é que tanta coisa, até nomes de pessoas, eu me esqueci. Entendeu? Mas os meus irmãos não, eles têm, sendo eles bem mais novos, eles têm uma memória que eu invejo, mas que faz-me bem quando os ouço, quando eles escrevem, porque eles escrevem muito bem, como o meu pai tem o dom. E você sabe que você trouxe uma coisa interessante, porque eu ouvi você falar isso e me trouxe na minha memória, porque quando eu morei fora, morei 11 anos fora, eu tenho esse sentimento também, que muita coisa eu não lembro. E aí eu uso como se o cérebro, ele protege a gente, né? Para que você não sinta que perdeu muita coisa. Sim. Então, ele tem coisas que eu lembro e tem coisas que eu não lembro. Tanto boas como ruins, vamos dizer, né? Assim, as boas eu lembro muitas coisas. Sim. Por exemplo, a gente ir andar descalço, a gente ir para a aldeia e ter a comunicação com eles e comer as coisas que eles comiam e com a mão, né? Que ela me sabia bem, molhar assim na carne, assim, aquela o caldinho, né? Aquela coisa... Era uma tapa, tipo uma tapa branca com farinha de milho, né? E, por exemplo, a gente ver, como é que se diz, nascimento de bezerros, ter a capoeira, que a gente chama capoeira, que é o galinheiro. Com capoeira. Galinha, com patos. Ter horta, ter pomar e então a gente foi criado, né, na natureza, na né? natureza total. É uma delícia. Então era nas férias grandes que a gente ia para a fazenda e depois na férias do meio do ano vinham os meus primos para a nossa casa na beira, que era praia. Entendeu? Então a nossa família foi uma família muito unida. Isso era ao lado da minha mãe. Porque o lado do meu pai, quando minha mãe e meu pai se casaram e o meu pai resolveu ir para a África, minha avó, a mãe dele, e os 4 irmãos do meu pai vieram para o Brasil. Entendeu? E então, meus pais de vez em quando vinham ao Brasil, né? Mas então a nossa vida foi essa parte da ditadura, e quando veio 74, que veio... Né, que eu já fui militante também e a gente ia para conseguir, como eu fui militante aqui, depois eu falo aqui.
na época das diretas já, estava no Rio, fui para a Cinelândia, aquela coisa toda, gosto. E aqui quando tem Manifestação, você vai. temos um grupo, o meu irmão e o nosso grupo, assim, que nós estamos de amigos, estamos lá, né? E quando eu nem tanto, porque infelizmente algumas vezes a minha saúde não me permitiu fisicamente em poder estar muito tempo a pé e assim. Bem, estás a ver que eu vou para lá e para cá. Ah, mas é normal. É isso. Mas é a história de ir e vir. Eu tenho que me lembrar lá, mas que depois tem uma certa ligação cá. Claro. Tudo se interliga. Entendeu? Como até porque tua família estava aqui também. Interligada. Porque depois, assim, foi toda essa fase bonita, mas que de repente mata o presidente e estoura a guerra civil. Aí foi horrível. Porque uma guerra, gente, não... É feio. Sabe? Vi muita coisa que eu gostaria de nunca ter visto. Ficámos fechados em casa. Por exemplo, no dia que arrebentou, eu, por exemplo, estava eu e a minha irmã em casa de uns amigos, em casa dos pais de uns amigos nossos. O meu irmão estava outros mais novos estavam em casa de outros amigos da casa dos meus tios, a irmã da minha mãe, isso, estávamos em casa. Então ficámos uns dias sem podermos nos comunicar, sem poder sair para a rua, porque era tiros, era bombas, era uma coisa feia que uma guerra faz, né? E como sempre, o povo, os inocentes é que pagam, porque na guerra tu não sabes quem é bom e quem é mau. Entendeu? Então, a minha mãe depois resolveu, então, viemos para o Brasil, em 75. Não tinha como ficar, né? Não tinha como ficar, principalmente o meu irmão mais velho, triste, eu fico que pensando. entrou com 21 anos, que era a idade que se faz o serviço militar português, que entre só os 21 anos, são 4 anos de coisa. Então, assim, eles pegavam os jovens nas escolas para irem para cavar, fazer... A minha prima mesmo, que vieram mais tarde depois para o Brasil, elas chegaram a pegarem, elas enfiavam em caminhões, levavam elas para os campos, para cavar, para as mulheres também. Mulheres, meninas. Minhas primas eram meninas, tinham, sei lá, 13, 12, 14 anos, por aí. Nossa. Então o meu irmão seria um dos primeiros a ser chamado, porque ela já ia ser chamada para o serviço militar, né? Então a minha mãe resolveu, e a minha mãe foi uma guerreira. Eu lhe digo, a minha mãe não teve tempo para luta, porque entretanto nós perdemos. O meu pai não morreu em Moçambique. Sim. A minha irmã, com 8 anos, cheia de vida, de repente pega paludismo. O paludismo é malária, que foi viral. Então foi muito rápido. A minha irmã se foi em 2 dias, assim, que eu me lembro. Nossa. Assim, então, para o meu pai, que já era uma pessoa que tinha sido operada na África do Sul e que do coração, o meu pai, para ele, foi um sofrimento muito grande, para a minha mãe e tudo, e para nós, que era uma menina cheia de vida. Era a mais nova, a Maria João. A mais nova. E aí, o meu pai, não sei o que aconteceu, que o meu pai resolveu querer vir morar no Brasil, ao pé da família dele, contra a vontade da minha mãe, mas então em 72 viemos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde morava a minha avó e os irmãos do meu pai, que já não tenho nenhum. O último morreu agora, em menos de 1 ano. Eu perdi 2 tios, 2 irmãos do meu pai, e 3 na verdade, aí, um com um infarto fulminante, 2 com câncer, perdi, pronto. Aí vieram pronto. Aqui. 3... Já estou eu para cá, para lá. Então, é que, assim, falar da guerra, eu teria muita coisa para contar boa de lá. Sim. Né? As nossas brincadeiras... a gente chama Maria Rapaz. Eu era moleca, né? Eu vivia mais com os meninos, eu gostava de brincar de polícia ladrão, subir em muro. Então, assim,
eu e meu irmão mais velho vivia no hospital, porque abre a cabeça, abre o lábio, abre o queixo, quebra não sei o quê. Meu Deus do céu. Sabe? A mãe ainda tinha que lidar com Brinquei, essas coisas. parava ali, Aham. aprendi a nadar, aprendemos a nadar na marra com as ondas Meu Deus do céu. daquele A, jeito, ma- né? a mãe Mas sofria todo dia, então imagine. Era tranquila. Não. E a gente ia, os mais velhos, assim, nós fomos educados, os meus primos também, a nossa educação foi principalmente em valores, Sim. caráter, tudo isso, a gente, né, contra qualquer racismo, qualquer preconceito. A minha educação que eu tive, passei para as minhas filhas, que estão passando para os meus netos. Amém. E os meus irmãos fizeram a mesma coisa. Então, a gente tinha uma coisa... Mas pronto, aí, entretanto, eu tinha falado algo, estás a ver? Eu sou assim, vou para lá, vou Mas para a gente cá. está falando, a questão dos valores, E né? da Isso é gente muito sempre- importante. Então, assim, Mas- os mais, mesmo quando a gente ia para a fazenda, e os meus pais ficavam, nem sempre ficavam na fazenda, ficavam um pouco tempo, mas depois tinham que voltar, mas nós ficávamos distribuídos em 2 casas, Aham. né? Acampados. E éramos chamados pela fazenda, que a gente chamava Xirila. Xirila é o vosso triângulo aqui, Ah. que tem, né? Do Nordeste. Ah, sim, sim, Aquilo sim, era, sim. ou eram sinos colocados Ah, aqui instrumento. em quilómetros. Então nós podíamos estar, sei lá onde, tocava aqui, a gente tinha que saber que era hora de voltar para almoçar, ou para jantar, ou para tomar banho. A gente era Voltava chamado correndo. assim, que não tinha, era lampião, não tinha luz na Que fazenda dos delícia. meus tios, Aham. era lampião, então as nossas brincadeiras antes de dormir à noite era com lampião, era jogar cartas, era jogar gamão, era conversar, pôr toca-discos, pôr as nossas músicas e tal, sabe? E muita conversa, né? Então, eu hoje sinto... As minhas filhas mesmo dizem, eu gostaria de ter tido um terço da tua adolescência, a tua juventude que vocês tiveram. Porque até os meus netos, os meus sobrinhos netos, gostam de ouvir, querem, eles sabem da nossa história, sabe? Tem sido passado de geração para geração, eles gostam. Mas é história, né? A nossa história. A tua história é a história dos teus filhos, dos netos. Eu também gosto de ouvir essas histórias. E eu Por sempre isso teve que essa, existe a gente o teve essa Conexões. ligação, não foi, André? Não é? Exatamente. Foi, não foi? Eu falei assim, Foi, meu até Deus, arrepio, Tareca ó. tem muita história, vai contar. Então, assim... E me conta, então vocês vieram com o teu pai pro Brasil, voltaram. Em 72. Que você já tinha Fomos seus morar em 19. Ipanema. Aí eu tinha 16. 16, tá. Tinha 72, eu tinha 16, não, porque eu vim com 16 para 17. Ah, mais ou menos. mais Então ou daí menos, depois sim, vocês... porque Tá. foi em 72 que o meu pai faleceu e nós viemos em 75 para o Brasil. Então, Mas o pai faleceu então meu aqui. pai faleceu no Brasil, É. porque quando a gente chegou, eu, a minha mãe e com meus irmãos, que meu pai veio antes, Ah, tá. aí Tá, agora eu já ubiquei, teu pai estávamos veio antes. sabendo que o meu pai teria que fazer uma cirurgia ao coração. Sim. O meu pai acho que pressentiu que não estava bem. Entendi. Sabe aquela dizem que as O pessoas feeling. sentem, né? Quem parte, elas têm, dizem, eu tenho um lado espiritual também, que as pessoas parece que pressentem quando vão. Né? Alguns sim, né? Sim, e então, ele quis vir para o Brasil. Infelizmente, meu pai foi operado, a cirurgia correu de uma maneira que ele ficou paralisado do lado direito, mas teve alta para ir para casa. A gente morava em Ipanema, perto da feirinha hippie que tem em Ipanema até hoje, perto da praia e perto dos meus tios, do irmão mais novo da minha mãe. Aham. Né? Ah, tá. Os irmãos da tua mãe moravam... Perdão, Do teu meu pai, Aham. né? E da minha tia, que quando a gente desembarcou, ela carioquérrima, e quando a gente desembarcou, ela virou: meus sobrinhos, a partir de hoje, vocês são flamenguistas e vão torcer pela escola Padre Miguel. A gente sim, tá, tia, tá bom, tá. Mas o que é isso? É o melhor time do mundo de futebol.
Então somos flamenguistas doentes até hoje, mesmo que sejam postos e não sei o que, a nova geração daqui. Aí somos flamenguistas de coração, de alma, perdendo ou ganhando, e torcemos pela escola de samba Padre Miguel. Né? Na cidade de Padre Miguel. Então, foi muito. Ela era engraçadíssima. Era... Então já entendi qual que é a tua essência aí. É a da nossa tia. essência, tanto do lado de Moreira de Carvalho, tem um lado de humor muito grande. Mas do lado do meu pai, foi mais a parte já brasileira. Os meus tios tinham já era uma maneira diferente, mas também muito carinhosos e nos receberam. Assim, a gente não os conhecia. Até essa idade, até 62, era na época das cartas, que levava quase 15 dias para chegar ao Brasil, para depois a resposta chegar não sei quantos dias depois, né? Não é como agora. Que é eu vivi isso também. Né? Não tanto, né? Né? Mas não tinha celular, também, não tinha nada não tinha. disso, né? Telefone fixo. Na fazenda era a luz, né? De lampião, né? De lamparina. Então, quando a gente chegou, o meu pai foi num domingo de Páscoa, eu estava doente, então fiquei em casa, meus irmãos foram todos para a praia, e numa esplanada ali de Ipanema, a minha mãe, com o meu tio, a minha tia e o meu irmão mais velho e o meu pai, foram, antes do almoço, que ia todo mundo almoçar, que a minha mãe cozinhava, a minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, mas assim... Nossa, tá até... Só agora vou. lembrar. Lá em casa a gente tem também as... E a minha filha mais nova, a Mariana, tem o dom da avó, tem um tempero maravilhoso. E quase todas nós herdamos das nossas mães isso, das minhas tias, as minhas primas, todo mundo aprendemos a boa comida, que tem muito toque de comida indiana, porque em Moçambique tem muitos indianos. Isso, os africanos, puseram na comida típica muito curry, né? E algum dia eu vou ter que provar a tua comida? Não, você está fazendo muita propaganda. Eu faço. Na nossa época era bom porque a gente podia fazer de camarão. Minha mãe fazia, por exemplo, misto de camarão com ameijoa. Ameijoa é tipo de marisco, que aqui não tem ameijoas como nós temos lá. Que a gente pegava assim na praia, né? E camarão era tudo muito barato, então é o cariu, chama-se cariu, de camarão, que tu podes fazer com frango, e que os negros faziam com... bem, eu falo negros porque hoje em dia a gente não sabe se é preto, se é negro. Eu, por exemplo, eu chamo a minha neta, que é bem moreninha, eu chamo a minha neta de neguinha. Eu acho que a gente tem essa coisa do pronto, estou fugindo um pouco do assunto. Não tem problema, depois eu volto. Em relação como é que se diz? Eu acho que tem a maneira como é usada a palavra, né, é que te vai dizer se tu estás usando para mascar, agressivo ou não. Se é pejorativa ou se é por carinho. Por exemplo, a gente chamava a minha mãe de velhinha. Na Espanha usa-se muito. Tia, que mora em Fortaleza, que tem 92 anos, eu chamo, como é que está a nossa velhinha? Para o meu primo, que mora com o meu primo, em Natal. Então, assim, é uma maneira carinhosa. Minhas filhas já falam velhinha. A minha neta já diz, estás a ficar uma velhinha, mas estás tão linda, porque não sei o que, sabe? Então, é interessante isso que você trouxe, até porque você viveu lá na África, né? Sim. E muitas vezes eu também fico nessa dúvida. Se a gente diz negro se é preto. E não é. Eu também tenho uma amiga minha que a gente fala a neguinha. A gente já não pode mais falar neguinha. Tem muito a ver com a maneira se é pejorativo ou não, com você, né? Se é carinhosa, mas hoje é mais... Ou então se assim, era uma maneira que a gente falava, né? Sim. Pronto, também é da época de nós éramos colonizados, né? Como da maneira que vieram para aqui, para o Brasil, né? A gente vai, acho que, aprendendo, né? Sim. Evoluindo, entendendo também essas mudanças. Eu tenho um irmão, nós temos um irmão de coração que mora hoje, que fala 5 línguas, o João Rodão, que é negro, e assim, sabe, nós aprendemos assim, fomos criados assim.
a tratar o varredor de rua igual como se eu falasse com o Papa. Para os meus pais, que a gente não cumprimentasse, que a gente não falasse, que a gente, sabe? É que quando você vive isso, que lá em casa também a gente viveu, você não vê como preto e branco. É tudo a mesma cor. A mesma coisa. Eu não sei, eu enxergo dessa forma. E eu gosto Para mim de é difícil entender isso. Claro, Sim. porque talvez a gente não vive isso. Quem vive é diferente. E eu acho que é muito E eu também da respeito. educação. É. Eu acho que a educação... Tem um ditado que eu acho que até lhe disse, que Você tem vários ditados. tem ditados que me pode dizer que assim, não há dinheiro no mundo que pague uma boa educação. Nesse caso, eu não estava falando em educação no sentido que todo mundo tem direito à Sim. educação escolar, Sim. de formação e tudo. Era uma boa educação. Entendeu? Então, a gente aprendeu assim, Gentileza. olha, não deves falar assim, se a pessoa falou assim, mas tu não vais falar igual. Porque, por exemplo, a palavra os outros, para mim, não existe muito. Porque os outros jogam papel no chão, ou porque os outros fazem isto, ou porque os outros... Não sou os outros. Vocês não são... Olha para os meus netos. Vocês não são os outros. Entendeu? Então, eu tenho essa palavra dos outros, Não existe. eu tento apagar, né? Tarequinha. Diga, leva-me porque eu perco, né? Já vi Não, que eu não. perco. Sabe o que eu quero trazer? Porque a gente estava falando lá atrás do teu pai. Sim. Por que eu quero trazer? Para que as pessoas entendam esse momento fatídico de que estava teu pai, a tua mãe, o teu irmão e um tio na praia. E o que aí já aconteceu? Aí já foi ali, aqui, né? No Aí Rio. o meu pai teve, de repente a minha mãe sentiu a cabeça do meu pai cair no ombro dela. Pois é. Então a gente tentou, foi um infarto fulminante. O meu irmão saiu que nem um doido, chamando-nos, chamando que eu estava em casa, chamando todos na praia, né? Isso foi em 72, né? Foi bem complicado, né? Porque a gente já estava a ver meu pai, tínhamos que dar de comer, a fazer fisioterapia, Tá. teve todo aquele tratamento, e a gente pensou que meu pai, né, ia sobreviver, mesmo tendo ficado paralisado. A mas gente com sempre acha que eles não né? vão embora. Mas né? não, mas foi a hora dele e assim ele partiu. A minha mãe ficou muito revoltada. A minha mãe pegou nos filhos de novo e disse para os meus tios e para a minha avó, que ficaram, a minha avó principalmente, que Deus a tenha, a minha avózinha Henriqueta, ficou. A minha mãe que não, vou voltar para Moçambique de novo com meus filhos. Pegou-nos, nós pegamos e voltámos de novo para Moçambique. Aí já voltámos. E aqui você ficou quanto tempo, então, nesse Aí, então a interim? gente só ficou de 72. Em 72 meu pai morreu, a gente ficou, eu não sei se eu ainda, Pouco tempo. não sei, foi Não, tá bom, um ano, pouco tempo. Pronto. no máximo um ano. Tá, e daí Assim, voltaram lá de novo. Sim, um ano e pouco, eu acho. Olha quantos eu deveria ter vindas e pesquisado, são vindas. coisas Não, que eu deveria ter capaz. pesquisado, Não mas tem não tive tempo, importância. Andréia, porque a minha vida, mesmo aposentada, eu não paro. Tarequinha, isso não Sabe? tem importância. Isso eu teria que pegar um dos meus irmãos e dizer: Zé Paulo, me diz, por favor. Ele saberia me dizer tudo. Não tem importância. Mas ele está na praia, Aham. lá na Barra de Saída, Aham. casinha, aproveitando bem, e eu não tive tempo de perguntar essas coisas. Não tem problema, porque é só a gente Foi entender pouco. essas indas e vindas, Vindas. né? Que a gente vai e voltou vem, logo. vai e vem. Aí Exato. voltou logo. Daí a foi minha para mãe Moçambique nunca de tinha novo. trabalhado na vida. Tá, aham. Minha mãe Daí nunca voltaram tinha trabalhado. todos. Aí voltámos todos. Aham. Aí fomos morar aí já fora da praia, para Vila, chama-se Vila Peri, Aham. que é perto da fronteira que a gente chamava Rodésia, que hoje chamam Zimbábue, Aham. que tem África do Sul, depois ali o Malau e isso, que era para ficar perto onde os meus tios tinham as fazendas. Entendi. Para ter apoio Claro. dos irmãos dela, das cunhadas, porque as cunhadas, elas eram como irmãs. Que lindo. As cunhadas, as minhas tias, eram irmãs da minha mãe, do meu pai, aquilo ali era assim. Tanto que quando a gente ia para a fazenda, que eu fugi um pouquinho, éramos tratados assim. Agora estás na mão. Se os meus tios, a gente fizesse uma besteira, os meus tios tivessem que nos dar um tapa ou colocar de castigo,
Tava tudo A certo. educação, as coisas aconteciam. A gente estava em casa dos tios, éramos educados e tratados como fôssemos filhos. E vice-versa, quando eles estavam conosco na beira, né? Na época de eles irem para a praia. Então, a gente foi tratado assim. Outra coisa, em relação, voltando um pouquinho, a gente, por exemplo, se a gente se machucasse, essa coisinha, ai mãe, ai tio, não sei quem me bateu, não sei quem fez isto. Apanhava quem fez e quem fez a queixinha, que a gente chama, fazer a queixinha. A queixinha. A queixinha. Queixinha é fazer, A queixa, sim, reclamar. Reclamar, quem fosse dedurar, né? Era fazer queixinhas. Não, cada um tratava cada um tinha. A gente Que se virar. Se virem. Só se a coisa fosse muito feia, assim, ao ponto que. Então eles vinham. Já aconteceu alguma coisa muito feia? Não, Não. acontecia assim, coisas da gente se machucar, meus primos machucar, aprontarem, tipo. Tinha uma mata de eucalipto e um primo meu resolveu pegar o trator com outro, né? Porque os meninos aprontavam, né? Assim. Fazia corrida dentro de uma mata de eucalipto com os tratores. Claro que um deles foi contra uma acabou árvore. com o trator contra um dos eucaliptos. Outra, por exemplo, foi o meu primo mascar, levar um lenho na cabeça e a gente é que foi tratar, para sair da fazenda, tinham que ir à Rodésia, ao Zimbábue, para ir ao hospital. Quando era para ir para médicos, eles saíam, em vez de ir para a cidade mais próxima, para eles, sair fora de Moçambique, era entrar na África do Sul ou na Rodésia, no Zimbábue. E aí era o Manel, que mora em Portugal. O Manelzinho que aprontava um monte. Bem, não sei qual dos meus primos que não aprontavam, né? E nós meninas... Iam junto, né? Assim, junto, mas... Né? Depois assim, olha, se tu contares, tu vais ver, tá? A gente tinha um respeitinho aos meninos, né? Claro. Aí ele abriu. Só que a minha tia, depois do banho, resolveu ir penteá-lo. Quando penteá-lo, ele fez, ai! Quando ela veio, ela tinha um lenho. Ai. Bem, tinha essas coisas. A gente Pois mas que engraçado, né? Que naquela época, imagina, poderia ter uma infecção. Não tinha. Era os anjinhos da guarda, trabalhavam bastante, a nossa né? mamana ia à mata pegar, por exemplo, a gente chamava filária, como é que chama-se aqui o bicho do pé, aquele que entra no pé e começa a andar, tipo, que coça muito. É bicho do pé? Acho que é bicho, a gente chama bicho do pé. Não sei como é que tem Tem um nome? Eu não sei se é bem bicho do pé. Por exemplo, ela ia na mata, ela pegava lá as folhas que ela sabia, macerava bem, colocava ali, colocava um pano, no outro dia o bichinho já expelia. Olha Queimava, isso é lindo, né? ela conhecia as ervas. Pois então, eu não creio, era tanta doença como a gente tem hoje. Mas tinha muita coisa natural, né? Porque era tudo natural. Por exemplo, para nós, então, nada da nossa alimentação foi com latas, nada foi com plástico, nada foi. Era tudo natural, sem agrotóxicos, sem nada. Principalmente tudo que vinha da fazenda dos meus tios, do pomar, da horta. A minha tia que fazia a manteiga, fazia iogurte, fazia doces de mamão verde, que era delicioso. Que delícia. Fazia as geleias, isso tudo. Tudo era feito ali. Tudo natural. Entendeu? E depois tinha as festas que a gente fazia junto com os trabalhadores. Que, por exemplo, uma vez por ano matava-se um bom ou um porco grande. Eu odiava ouvir o barulho dos bichinhos. Ui, também não. Bem, eu nem gosto de comer porco. Não. Mas era bom. O pior era que era bom. Eu não gosto comer de depois. Porco. A gente, sabes quê? A comida da Europa toda, mas em Portugal, em Moçambique, a carne, em Moçambique não, a carne bovina, por exemplo, na Europa e em Portugal, é muito, muito cara. Então a gente acostumou a comer muita frango, embutido, né? Frutos do mar, peixe, assim, não é o valor que a gente paga aqui, mesmo no Nordeste é bem mais barato, enfim. Então a alimentação da gente foi muito boa. Você acredita que vocês são mais saudáveis por conta disso?
Eu acho que sim. É. Eu acho que começamos quando a gente veio para o Brasil, que começa-se a entrar nos enlatados, que tu não sabes. Por exemplo, tem coisas que é engraçada. A primeira vez que eu fui ao supermercado, eu fiquei revoltada que eu tinha que pagar para comer uma manga que eu pegava no pé, uma goiaba, todas essas frutas. A minha mãe nunca precisou pagar. Entendi. Porque a gente vinha da fazenda. Ou, sabe, a gente, por exemplo, ao lado da nossa casa era um terreno baldio que tinha um cajueiro enorme. Então a gente, na época do caju, a gente pegava o caju, né? A fruta, que é a castanha, né? A gente fazia o suco com o caju, que eu não sei como é, né? Porque a fruta mesmo é a castanha de caju. Sim. Aí o que é que a gente pequenos fazia? A gente fazia pedrinhas, pegávamos pauzinhos, abríamos por exemplo, uma latinha de qualquer coisa, abríamos, colocávamos ali em cima, colocávamos as castanhas de caju, né? Punhamos ali, depois comíamos elas assim. São tão boas, é tão bom. Que delícia. Eu amo castanha de caju. Também gosto. E então a gente fazia, por exemplo, então era tudo muito natural. Muito e fácil, a muito praia natural. também, né? A praia, eu sei que a praia é cura para muita coisa. É. Por exemplo, eu sinto falta de morar na praia. Eu sinto muita, muita, muita falta. Sabe? Eu imagino. E outra coisa, eu tenho que ter muito verde na minha casa. Aham. Adoro, mas aí a gente tem que ir mais para depois, né? A gente estamos lá, o pai morreu, a gente voltou para a África. Depois diz que a memória dela não é boa. Presta atenção. Não, só que eu Claro vou que é boa. Só que meus irmãos dizem, Tareca, tu vai para lá, tu vem para cá. Eu disse, gente, é porque para mim, no meu cérebro, não sei se ele é bom ou mau, Ele é mas está ótimo. tudo interligado, está assim, tudo meio confuso. Temos assim. que cuidar enquanto tá bom, hein, Tareca? Né? Eu sempre digo Enquanto- isso. Quando der, Tem que cuidar enquanto tá bom. Tem que, Então é bom estar sempre, né, na ativa. Vou, né? vou te levar comigo. Pode. Vamos, a gente está ligado agora, né? Vou te levar como minha aluna do Supera, que vai ser fantástico. Essa alegria, essa energia. eu Você tem energia preciso. muito Meu boa. irmão diz que, como eu tenho estado, infelizmente, na parte, que eu não quero falar, na parte toda minha, de problemas de saúde, Aham. que me limitaram muito, Aham. em muita coisa, e isso, a parte de prazer para mim, minhas filhas e meus netos. É, né? Você falou. E quando posso Você é estar muito com os meus família, irmãos, né? somos. É. Mas claro, a As vida minhas inteira. sobrinhas, entre É. elas, com as minhas filhas, eu sou muito família. Elas se ajudam umas às outras, com os filhos, sabe? São assim, a gente é muito família mesmo. Aham. E para mim, eu fiquei o pai das minhas filhas. Bem, mas a gente ainda estava lá, né? Não, tá Não. tudo certo. Depois edita, faz edição. Não precisa de edição. Aqui eu sempre digo, histórias reais, pessoas Gente, reais e tá Quem tudo. está me assistindo, peço desculpa, mas eu sou assim. A minha neta disse, vó, seja você. Eu estava Exato. nervosíssima, seja você. Mas aqui a gente é. Isso que é lindo, né? Por isso que as pessoas ouvem. Porque a gente é a gente. Porque senão não seria real. Se é bom, né? se é ruim, não quer saber. Não, Eu costumo dizer, quem quiser gostar de mim como eu sou, gosta. Não quer, E gostam. E sinto gostam. muito. Conta da tua neta. Da minha neta. Que a neta vem pra tua casa. A minha... Então, em relação... A minha neta é que cuida É que de não mim. tem como a gente contar tudo. Tá. Então a gente vai contando Sim. um pedacinho de Então, cada assim, coisa. Pronto. Em Moçambique a gente voltou, aí em 75, a minha mãe pegou um navio de carga Sim. até ao Rio de Janeiro, só para acabar essa parte, até ao Rio de Janeiro, né? E no navio estava a minha mãe, 4 filhos, o meu irmão mais... 4? Vocês são Sim, 5. 4, Aham. que o meu irmão mais velho veio antes de avião, Ah, tá. para não ser pego logo, entendeu? Ah, sim. Mas você viu que coisa linda? Ela fez tudo isso por conta do filho. E Ai, por mãe, nós é uma sermos brasileiras, eu e a minha irmã, o que é que a minha mãe fez? Foi em guerra, o consulado tem que te pagar a passagens. Tu tens que ser repatriada. Entendeste? Então, sendo eu e a minha irmã brasileiras, através do consulado, por exemplo, eu e a minha irmã não pagámos passagem. O governo brasileiro pagou as nossas passagens. Entendi. Entendeste? Uhum. Então nós viemos para o Brasil,
pronto, aí foi uma odisseia andar Sim. para cá, para lá. Hoje em dia estamos espalhados, tivemos quase todos aqui. Eu tenho a minha família espalhada pelo mundo, literalmente. Tenho no Rio, tenho no Nordeste, tenho em Canadá, tenho em Portugal. O meu irmão viveu até um ano atrás, em 35 anos, em Zurique, na Suíça, e família ainda em Moçambique. Os filhos da minha prima que morreu, que nunca saiu de Moçambique, ficaram em os Moçambique. filhos, 3 filhos ficaram, elas casadas, as 2 meninas. E estão bem lá, estão bem lá. Com netos. Aham. E elas aprendem a vida, Aprenderam elas a viver. nasceram lá, elas vivem lá e elas querem continuar lá, Entendi. né? A vida delas sempre foi lá, né? Então, em relação aqui, a minha neta é... Bem, eu tenho, olha como uma avó faz em plena pandemia. Pandemia, ela fez uma tatuagem. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem ver os meus netos só a viver em Curitiba, mas devido aos meus problemas de saúde, as minhas filhas diziam, se tu pegares Covid, mãezinha, porque elas falam muito mãezinha, e de mamãe também, mesmo com 46 e 47 anos. A minha Mariana faz 46 agora no dia 25 de Abril, que é a Revolução dos Escravos, né? Aí então, a minha força vem das minhas filhas, que elas perderam o pai quando eu tinha 34 anos, ele tinha 34 anos, né? E então eu sou pai e mãe. Põe. Eu sou uma mãe e uma pai, portanto que eu Põe. recebo sempre Celebra. as celebrações de minhas filhas sempre e de meus netos sempre como mãe e pai, Mãe e né? pai, uhum. E então foi trabalhar muito, né? Eu não sei se falamos primeiro do que eu fiz ou se eu volto para a minha neta, falamos da minha neta. Continuamos. É que eu gostei da história que você falou, é porque a gente está falando aí de tantas coisas, muita coisa. e aí desse carinho, porque a gente está falando de família, Sim. desse carinho que a tua neta tem, minha essa neta- conexão que vocês têm, que ela vai na tua casa, Ana ela Carolina, eu digo, Ana dorme. Carolina, vovó, a sobrancelha da avó está ó. Se tu não vieres, eu vou meter a mão. Vó, a última vez que tu fizeste isto, tu detonaste com a tua sobrancelha. Ela hoje está com 20 anos. Tu detonaste. Ela tem muito jeito, saiu a mãe. Ela tem um jeito para maquiagem. Aprendeu sozinha. Para maquiagem, para sobrancelha. Ela tira-me os pelinhos todos, que eu nem sabia que eu tinha pelinhos. Eu sabia que a gente tem. Mas aqui, essas pelinhos. Ela mostrou-me assim. Eu disse, gente, parece algodão. A primeira vez que ela fez, meu Deus do céu, o que é isto? Eu disse, Ana, não é meu, não é? Vó, é a ti que eu estou-te fazendo, porque a gente é tudo assim, sabe? Vó, claro que é teu, não é? E aí ela faz-me sobrancelhas, se eu Ela te precisar, ela pinta-me as unhas, cuida. e aí tem a relação muito de só eu e ela. Que lindo. Aí ela me conta tudo em relação, e eu tenho um orgulho dela, porque desde os 12 anos ela queria trabalhar. Mas só podia trabalhar a partir dos 15, Meu filho, como menor assim. aprendiz. Ela começou com 15 anos, depois entrou na faculdade de Publicidade e Marketing Digital, que é a área que ela está trabalhando e que está acabando a faculdade agora no meio do ano. Ela faz coisas por fora. Ela trabalha sábado, ela trabalha domingo. O que ela fez com 15 anos? Fiquei curiosa Com agora. 15 anos ela trabalhou como secretária, como ajudante na Unimed. Aí depois, como menor aprendiz. Como menor aprendiz. Depois, quando ela sempre gostavam dela, porque ela tem este jeito, ela é meio avó, assim, sabe? entendi. Minhas filhas também. Somos mais ou menos todas parecidas nesse ponto, né? Principalmente principalmente a Patrícia, que é a mãe da Ana, e são todos muito carinhosos. Que todos. delícia. Todos são crianças, e os meus sobrinhos netos também. São todos muito carinhosos. Minhas sobrinhas. Mas o português não é assim. Essa parte é muito dos meus pais, da família Exato, dos meus pais. É que eu tenho, e muito tenho do irmão que lado mora da em minha Portugal. mãe. Muito do lado da minha mãe, porque se for a ver, a minha mãe é que nos criou, né? Sim. Porque eu tinha 16 anos, 16, 17, quando meu pai morreu. A minha mãe é que morreu aos 76 anos, né? Que acabou não aguentando. Quando vim para Curitiba, ela disse que ia ficar no Rio, mas ela acabou vindo para Curitiba. Claro. Tareca, falando dessa questão então, aí, talvez, não me corrija se não for assim,
essa colônia que vocês moravam, talvez esse carinho, esse afeto não é daí? Não, o jeito deles, né? Sim, porque a delas, gente dos entende meus que os tios africanos são também, muito todos queridos nós, todos também. são assim. É, não é? Sabe? Todos É. são assim, essa ligação. Essa Mesmo mistura estando bonita, espalhados né? pelo mundo, Pois é. nós estamos ligados. Você falou isso Até também. quando tivemos que fazer corrente de oração por um primo que faleceu, que estava com câncer, a gente faz com os fusos horários, a gente combina para estarmos juntos Oh, que lindo. no grupo, em oração. Que lindo, nossa. Sabe? Eu sou muito família, eu gosto muito A de gente, família. a gente briga, claro que não é tudo flor, como qualquer família, Aham. como qualquer ser humano, Sim. todo mundo tem os seus defeitos e as suas virtudes. Sim. Não é tudo lindo, né? E teve coisas muito boas, momentos, memórias muito boas, tanto em África como a minha filha, uma é carioca, a outra é de Pernambuco, Recife. Olha só. É. Eu sou bilíngue, já sabes que eu sou bilíngue em Conta, português, conta. né? Eu sou bilíngue em português, eu falo, sou chique. As minhas filhas, beijinho no ombro, sou chique, porque eu falo as duas, né? E então... Português de Portugal e Gália- português do Brasil. Sim, mas o português brasileiro acho ótimo, porque é tudo no girundo, andando, comendo, indo, é muito mais fácil, porque a matemática, eu odiava as aulas de português. Gente, é tudo muito, aquelas concordâncias. Literal, né? Tudo. E são radicais, sabe? Não, pronto. É diferente, Então, assim, é. é diferente. Então, esse nosso carinho é o que me dá forças. Entendi. A gente se segura uns nos outros. Não importa a distância, se temos um oceano nos dividindo, se temos dinheiro. Não, infelizmente, às vezes a parte financeira não dá para a gente poder viajar para estar juntos, mas estamos juntos numa coisa que para mim, só para mim, o celular é para ligações, eu não me agarro. Se eu tiver com visitas, esqueçam, eu vou ver depois, quando for embora, eu vejo. Você está presente, Se tiram né? Onde você estiver. fotos, por favor, quem tirou fotos, mande para mim. E eu esqueço que eu tenho celular, entendeu? Esqueço. Então, assim, não sou ligada. Para mim é para comunicação mesmo, ter as pessoas que eu quero no meu WhatsApp, entendeu? Como você, por exemplo. Ai, linda. É. Como você, Tarequinha. né, minha Agora ficou Andréia? tarequinha. E eu sou a tua tareca, né? Minha E tareca. a gente vai estar mais tempo juntos, tenho a certeza, porque a ligação já foi logo no começo, não foi, André? Foi. E aí, o que eu digo assim, então, o que eu me seguro é, a minha felicidade é ver, mesmo que eu não possa viajar, ou que eu não possa, eu vivo de aluguel, eu vivo, né, eu tenho que ter tudo, não tenho bens, tenho tudo bem, mas tenho tudo bem. Pronto, para quem foi bancária, trabalhei sempre como secretária. Secretária aqui, meu último emprego. Eu tive coragem, aos 52 anos, eu fui para Portugal porque eu queria conhecer as minhas origens. Eu fui conhecer a terra do meu pai, da minha mãe, e rever meus amigos de infância, amigos da adolescência, minha irmã, meus sobrinhos, primos, tios. Foram 4 anos e meio de uma experiência espetacular que eu tive, lindo. né? Não sei se eu deveria falar na parte... Então, eu fui Com bancária, certeza. secretária, e quando eu voltei, o meu último emprego, que eu queria ter continuado a trabalhar, mas a saúde não me permitiu, fui secretária aqui na Visconde Guarapava de um dermatologista durante quase 5 anos. Até ele dizia-me, Teresa, está na hora de você se cuidar. Eu já tinha tempo de serviço e de idade, mas eu queria continuar a trabalhar. Eu adoro ver gente, eu gosto de público, eu Gosta, gosto. né? Eu gosto. Faz-me falta, sabes? Então, para mim, andar de ônibus, andar a pé, vou para o meu pilates de aparelho, vou para a minha fisioterapia, pode chover, posso estar cheio de dor, não falto. Olha só. Não falto. Olha que importante que você acabou de dizer, né? Não importa. É, né? continuar o teu ritmo. Porque, claro, os desafios todo mundo tem. Sim, porque eu quero né? ter o mínimo de qualidade de vida para poder curtir a Exato. vida Prevenção. e poder curtir os meus netos. Prevenção. Sabe? E assim, há partes ruins que eu já passei, infelizmente, em Curitiba, que não dá para a gente falar, não vai dar tempo, no sequestro relata. Eu quero falar sobre isso. Ah. Tá, a gente tá chegando ao final, mas eu Sim. acho que... Sabe por que eu quero falar sobre isso?
você passou por uma situação muito difícil, um sequestro relâmpago. Por que eu quero falar? Porque eu sei que pessoas já passaram, ou também ajudar que pessoas não passem por isso como prevenção. Porque eu tive uma amiga que passou e foi muito forte. horrível. Foi horrível. É. Eu posso dizer que foi horrível. A única coisa que eu pedi a Deus foi, para mim, falando para mim, né, que eu mantivesse a calma, que eu fizesse tudo que eles quisessem e que, como é que se diz? Me deixasse viva, porque eu queria ver os meus netos crescerem. E tenho tanto orgulho que os 4 são impecáveis em todos os sentidos. Lindos por fora e lindos por dentro. Mas andaram, a sair da minha acupuntura, Conte. no Emiliano Perneta, por ser gentil, virem pedir informação, de repente eu sinto alguém aqui e diz, vamos atravessar a rua e entro naquele carro. Já tinha outro no carro. Andaram comigo das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde, quando me deixaram na Silva Jardim, perto do portão, sinto, da Praça do Japão. Sei. Eu só posso dizer o seguinte, quando eu saí daquele carro, as minhas pernas tremiam tanto, que eu sentei-me no meio fio, e desatei num choro. Que eu disse, meu Deus, eu não sei como é que eu cheguei em minha casa. Eu sei que eu consegui pegar a ônibus e ir para a minha casa. Eu tenho que pegar o ônibus na Bento Viana, fui até ao portão, aí tenho que pegar outro ônibus para ir para a minha casa. A lavagem cerebral é tão grande, porque levaram todo o meu dinheiro que eu ainda tinha, que eu trouxe de Portugal, dos 5 anos que eu trabalhei em Portugal, eu ainda tinha na poupança, limparam. Eu nunca usei cartão de crédito na minha vida, 50 anos no Brasil, até à pandemia, foi 6 anos, que foi, 5, 6 anos, super bem posto, sobretudo, foi a época de pandemia, eu com máscara, tudo. Andámos em não sei quantas agências, não me pergunto porque eu andei em baixo, que eu nem sei que bairro era, em caixas eletrónicos, para tirar o que eu tinha na poupança, o que eu tinha na conta corrente, tirar limite de conta. Depois, no carro, eu tinha o aplicativo, tive que Isso dar que eu ia a senha. perguntar. Eu tive que dar a senha, aí eu vi o meu celular, fotos da minha família, dos meus filhos, de todo mundo, né? Aí começa a lavagem cerebral, né? O que é que acontece? Aí fizeram 2 empréstimos, do valor de 47.000 e 49.000. Por a gente ser, que é uma das coisas que eu não consigo, eu não vou dar nomes dos bancos, mas eu tinha vontade de dar, tá? Porque depois eu mudei. Mas que estou sendo cobrada ainda por uma coisa que os ladrões fizeram e não é. Eu mesmo apresentando o BO, eu ainda estou passando por isso, de eu ter que pagar uma dívida que não é minha e que eu não tenho como pagar. Entendeu? Mas isso eu estou tratando, estou com o advogado e tudo vai se resolver no tempo que ele achar. Sim. Eu costumo dizer para ele, está ficando pesado o cobertor que o senhor colocou em cima de mim. Sabe? Eu falo para ele assim. Eu converso muito sozinha, porque eu moro sozinha, eu falo muito sozinha. E brigo comigo e tudo. E aí tem momentos que eu digo assim, sabe? Então, isso, para não ficar muito longo, porque eu sei que já está ficando, para as pessoas ficarem ligadas, eu deixei de ser educada. Não me importa, porque normalmente o que eu faço? Eu saio dali da 860, vou até a Rui Barbosa, pego o meu pinheirinho, vou a pé, porque eu gosto de caminhar, né? E o que eu faço e continuo fazendo. Então, toda a sexta-feira o filme vem. Só que eu digo, mas porquê que não trogas da acupunturista? Porque eu gosto do meu acupunturista. E é uma coisa que eu tenho que vencer. E com terapia, com psiquiatra, eu estou vencendo a depressão, sou muito ansiosa e síndrome do pânico. Então, Mas a síndrome do pânico veio a raiz disso. sim, aí veio porque
Eu só fui contar para as minhas filhas, Ah, André, 2 dias depois, quando eu cheguei no meu limite, que eu disse, vai-me dar uma coisa. Vai-me dar. Eu não aguento. Não avisei nem a dona Geni, que é um amor, que é a senhora que me aluga a casa, porque eu moro na casa de fundos, a senhora que me aluga a casa. Eu segurei para mim, porque eles sabiam, fizeram a cabeça de fazerem mal às minhas filhas, às minhas mulheres, sabiam onde eu morava, tudo. entendi. Entendeu? E então, quando eu avisei, minhas filhas saíram do trabalho na mesma hora. A minha mãe Patrícia colocou-me logo um Rivotril debaixo da língua. Aí fomos para a delegacia, aí fizemos o BO. No outro dia, eu tirei extrato, né? Fomos levar na agência. Não queria, não pegou nem no BO para dizer assim, tá, o que é que a senhora vai fazer com esse? Não pegaram. Não pegaram. Tá? Eu não vou falar o nome, mas a vontade é muito grande de falar. Se eles fizessem, pegassem essa conta que eu tinha nesse banco, foi aberta quando o meu marido morreu. Então eu tinha a conta desde os meus 34 anos. Hoje eu estou com 70 e quando foi há 6 anos atrás eu estava com, pronto, matemáticas com nervoso não vai. Pronto. Então, eu digo, peguem todo o histórico e vocês vejam se alguma vez eu usei cartão de crédito, se alguma vez eu fiquei com a minha conta em vermelho, se alguma vez eu usei o limite de conta, se alguma vez eu fiz empréstimo, como é que num dia vocês me liberam tudo sem eu assinar nada? Por quê? Porque normalmente tem bancos, por seres aposentada. Sim, hoje em dia tem mais segurança, acredito eu. Sim, Não o sei. meu banco, agora que eu estou, É, toda. Entendeu? eu acho O que... valor foi um pouquinho, já na hora, papum, tudo. Como tem que pronto. ser hoje em dia. Então, o que é que acontece? Eles, mesmo que a minha filha, se pudesse, tinha esganado a senhora que me atendeu. A gerente, não sei se é que aquela... Desculpe, gente. Desculpa, Meu capaz. Deus, gente, meu pai dava-me o nome de uma atriz italiana, que eu não me lembro, porque dizia que eu não precisava nem abrir a minha boca, porque eu falava, até ao celular, às vezes na rua, gente, eu tenho que ter um cuidado de não dar um tapa em alguém. E às vezes já aconteceu, Andréia, já aconteceu de ter que pedir desculpa, porque eu estou assim, sabe, ou no barzinho, fumando um cigarro, porque infelizmente é um vício que eu tenho, Deus. fumando um cigarro na rua, na calçada, e de repente eu estou contando não sei o quê, que me anima, e sem querer, pum, peço desculpa. Então, assim, vamos para aliviar um pouquinho. Vamos aliviar um pouquinho. Como que... qual é a dica? Que dicas, então, você poderia dar pra gente se cuidar? Porque eu vou prestar atenção também. Como eu ando muito a pé, não ando de carro, ando muito a pé de ônibus, né? Aplicativos, tenho que pegar para certos lugares, às vezes preciso pegar, mas o meu normal é carro, a pé, ônibus e a pé e pronto. Então, o que é? Eu hoje, nem que seja um velhinho, uma velhinha, uma pessoa de idade, que me venha pedir, eu saio, continuo andando e digo, desculpe, estou atrasada, tenho uma consulta médica. Isso me faz mal. Sim, eu sei. Por exemplo, é uma coisa que eu estou lidando agora também. Sim. Porque era uma coisa de empatia. Sim. Eu fui criada para ter empatia. E essa coisa de não poder... Porque tu não sabes, não tem idade. A gente vê na TV. É mulheres, é homens, novos, velhos. Não tem mais idade para a maldade. Não existe. Não existe. Infelizmente. Há uma semana agora, tentaram pelo telefone me pegar, mas eu não clico em nenhum link, mas a passar-se por uma pessoa do banco que eu estou hoje. Só que ele insistiu tanto, só que eu falei, olha, o nome dele era Filipe. Filipe, por favor, eu estou-lhe pedindo uma coisa. Eu não tenho mais idade para estar falando com você e abrindo aplicativo para fazer não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu não tenho mais essa coordenação mental, já tive, para fazer isso. Então vamos fazer assim.
daqui a uns 10 minutos, vamos desligar, daqui a 10 minutinhos tu me ligas de novo, porque aí eu vou ver direitinho e já conversamos. E ele insiste e diz, olha, por favor, eu vou desligar, com licença. Desligou. Desliguei. Na mesma hora, já ligo para a minha gerente. Exato, é bem Dona isso. Teresa, não tem, eu vou, Desliga dar uma e olhada, eu vou dar uma olhada, não tem nada disso, ok? É golpe. Pergunta como ele sentiu, pergunta se me voltou a ligar. É claro, não liga. Tareca, sabe o que eu falo hoje em dia? Eu não atendo o telefone mais. Eu não atendo mais. Gente, Não só que clica aqui- em nada. Não. Então, para nós mais pessoas aposentadas, Isso. desculpa por cortar. André. Fala lá, por Desculpa favor. por cortar. Eu corto muito, mas Não, dizem que eu tenho Fale, esse- porque é importante é isso um aí, defeito o seu que eu dia. tenho, de cortar as Não, pessoas. Eu tenho consciência disso. Fala a tua Trabalhar, Não sei experiência. se peço a minha idade, eu tenho tempo para tratar desse problema. Não é problema. Então, assim... me fala. Que você ia dar a Puxa. dica. Você ia dar dica. A gente falou de não atender o telefone. Então assim, gente, número desconhecido, seja fixo, 0800, ligam, é de Paraná. Gente, De outra cidade. É Paraná, é Minas, eu não atendo. E bloqueio. Mas como nós somos mais velhos, o que eles fazem? Como os bancos fazem, de liberar muita coisa pela nossa idade, entendeu? Que depois fui descobrir, do banco, eu fui descobrir que eu podia comprar um carro de 89, até 89.800. Eu disse, tira-me isso já, corta isso já. Eu nunca tinha percebido, sabe? Nunca me liguei. Agora que você falou, é bom até a gente, eu também vou olhar todo isso. mundo vê, porque eles colocam liberado para várias coisas. Entendeu? Por exemplo, cuidado sobre seguros, que eu também tenho seguros. Eu estou sempre ligada. Como eu fui bancária também, Sim. isso também me dá um respaldo, né? Sim. Como eu fui secretária, trabalhei mexendo com dólar, com tudo. Então, isso assim, então, eu não clico em nada que eu não seja. Se for preciso, eu ligo para saber, mas não ligo para aquele número. Sim, perfeito. Então, assim, o que eu digo às pessoas é assim, gente, a gente tem que ter empatia, sim, com muita coisa ainda. Mas na rua, infelizmente, a mim mexeu. Com certeza. Porque não me custava nada de ensinar a pessoa. Porque, para mim, às vezes me ensinam errado, que é para lá, mas não para lá, mas tudo bem. Perfeito. Né? Mas, diga, André, eu acabei falando para caramba e não te deixei falar. Foi muito Ai, importante. meu Deus. Acho que é muito importante as pessoas ouvirem isso e estar mais alerta, né? Fiquem alertas. Tarequinha, agora a gente está chegando ao final mesmo. Passou muito rápido. Passou, E a gente porque tem... eu falo muito. Não, mas é ótimo que você falou mas muito. tu não falaste nada, Mas- não te deixei perguntar. Eu não estou aqui para falar. Eu estou aqui, a gente está aqui para ouvir a tua história. Andréia. E agradeço imensamente. Eu é que agradeço. Mas a gente tem uma tradição aqui. Diga. No final do episódio, eu sempre peço um conselho. Então, a gente quer que você diga um conselho, traga um conselho pra gente. Conselho aí do teu coração. Vivam. Se doem. Se amem. Para quem viveu uma guerra, eu digo, pensem direito em quem votar. Pensem direito para a gente poder, desde os mais fracos aos mais fortes, terem uma igualdade. Mas um conselho que eu dou é assim, aproveitem a vida nos pequenos momentos, no que você tem. Uns têm muito, uns têm pouco, mas aqueles pequenos momentos, vivam. E é isso que me faz eu lutar, fazer o meu prato, fazer isso, fazer aquilo. Façam atividade física, vão à natureza, quem puder viajar, jovens, eu digo, viajem. Eu adoro, se eu pudesse, eu adoraria viajar. Tu podes ver outras culturas, tanto na parte ali, desde comida, a maneira de viver, a maneira de agir. Eu amo. Eu só digo assim, vivam.
enquanto puderem, porque a gente não sabe o dia da manhã. E isso, hoje eu aprendi muito nesse último ano e pouco, porque eu perdi várias pessoas com várias faixas de idade da minha família. E então eu digo, para mim, Tareca, não te queixes, porque eu sou muito resmungona, sou muito queixosa, sabes? Eu tenho esse defeito. E então eu costumo dizer, reclama menos, seja mais positiva, não use tantas palavras. Por exemplo, tem uma palavra do contrário, por exemplo, do sorte, contrário da sorte, eu uso menos sorte. Ok. Uhum. Tirei, já faço. Positivo. Uhum. Então tem palavras que eu tento tirar do meu vocabulário. Ótimo. Então o que eu digo assim, vivam. Teria vários conselhos para uma pessoa de 70 anos que já viveu muita coisa boa e ruim e não tão boa, né? Teríamos muito. Teríamos que fazer muitos capítulos. Sim, com certeza. Muitos capítulos. Mas foi tão bom. E peço desculpa, realmente eu falo muito. Tareca, não E precisa sou pedir desculpa. muito chorona. Oh, somos duas. Oh. E obrigada, André. Ai, Tareca, que lindo. Porque juro, eu nunca pensei chegar a esta idade, e alguém me chamar num podcast. Eu ouço tanto falar de podcast, eu acompanho, e de repente eu estou num. Que coisa linda. Eu estou num podcast. É podcast, porque eu me sou horrível. É podcast. Pois olha, eu agradeço a Deus esse momento e a tua Obrigada, gentileza, Andréia. porque De todo o coração. esse Conexões, ele é feito exatamente para isso. E vais-me eternizar. chamar para eu ir? Sim. Vais-me chamar? Vou chamar. Porque eu estou precisando de coisas novas. Eu vou te levar para o meu Sabe? Supera. Com certeza, Tareca. Tá? Um beijo. Um beijo, obrigada a todos. Tenham um ótimo final de semana e feriado. Eu não sei quando é que isto vai ser editado, mas eu só dizer obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Muito obrigada por você estar com a gente até o final desse capítulo. Eu sou Andréia Valério, você está no Conexões Eternas Podcast. E a vida é assim. Obrigada e até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo.